Irmãos, com grande alegria, nós iniciaremos agora uma nova série de exposições no nosso culto vespertino. Nós faremos a exposição dos Salmos de Romagem. Nosso grande desejo é que você, como um peregrino que anda em sua romagem nesta terra, em sua vida de romaria enquanto serve ao Senhor, eu gostaria de lhe desafiar a estar atento a todas as exposições deste salmo. A sua vida é a sua procissão, é a sua peregrinação. Você vai seguindo a Jesus durante todos os dias da sua existência. E eu quero então convidá-los para que abram comigo as Santas Escrituras, lá no 120º Salmo. 120º Salmo. Este é o primeiro salmo de romagem. Ele fica logo depois do Salmo 119, o maior capítulo das Escrituras. Salmo 120. Eu gostaria de convidar esse povo abençoado de Deus que está aqui para nos ajudar. Hoje temos gente boa demais. Lucas está ali louvando o Senhor, bênção maravilhosa. Nosso evangelista Jonathan, uma bênção maravilhosa. Nosso casal 20, Marquinhos e G, louvado seja Deus. Digão, o papai do momento, né? Papaizão, o servo de Deus precioso. E o nosso querido Léo, que está sempre aqui todo domingo, louvando a Deus. Louvamos a Deus por esse time. E o Levi ali em cima. Renato, está aí, Levi? Está sozinho? Hoje está só o Levi ali em cima. Louvamos a Deus por essa equipe preciosa que tem servido ao Senhor com alegria. Salmo 120. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 120. Celular no modo avião. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Oremos ao nosso Deus. Senhor, estamos diante de nós, está diante de nós um salmo de lamento, um salmo de peregrinação, um salmo de quem sabe que vive a vida em um mundo em crise. Ó Deus, e precisa da Tua graça para subsistir e ter força para vencer. Ó Senhor, do lado de cá do céu as coisas não são tão fáceis assim. Há teóricos iludidos pela mentira do diabo, que diziam que o homem é bom, que o problema é que ele é fruto do meio, e que ele é influenciado por circunstâncias ruins, mas que no íntimo ele é bom. Mas toda a história da humanidade, Deus, existe para mostrar a maldade e as atrocidades das quais o ser humano é capaz. Ó Deus, para mostrar como é desafiadora a vida neste mundo. E até, ó Deus, ó Pai, teus filhos regenerados, se não se consagrarem ao Senhor, podem atuar de uma maneira má que não glorifica o teu nome. Portanto, Senhor, lava-nos do sangue do Cordeiro, perdoa-nos de nossos pecados e fala ao nosso coração, Deus, para que nós sejamos bênção no lugar onde o Senhor nos plantou, neste tempo no qual o Senhor nos inseriu. Que a Tua palavra inunde o nosso coração, que o Senhor nos dê força para enfrentar os desafios que temos e nos ajude a ser bênção no mundo em crise. Nós te pedimos, ó Pai, fala conosco e nos abençoa, em nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus oramos. Amém. Assentai-vos, santos irmãos e irmãs.
Pastor, o que é um salmo de romagem? Salmos de romagem, amados irmãos, são salmos que estão entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Se você conhece um pouco a história do Antigo Testamento, você vai se lembrar que um judeu tem que comparecer diante de Deus em Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, para a festa da Páscoa, para o Pentecostes e para a festa dos tabernáculos. E você sabe que Jerusalém fica numa montanha muito alta. Então, enquanto os peregrinos vão enfrentando o deserto no caminho, e depois quando eles têm que subir a montanha, e com perigo também de serem assaltados, eles precisam, para se preparar, para adorar a Deus em Jerusalém, de encher o seu coração com a palavra de Deus, de encher o seu coração com a verdade de Deus. Então eles precisam de cânticos para bendizer ao Senhor, enquanto vão enfrentando os desafios do caminho, os desafios da vida, para viver uma vida de peregrinação que glorifica a Deus. Então esses salmos eram cantados, eram declamados, eram memorizados e eram repetidos pelo povo de Deus, enquanto iam para Jerusalém para adorar ao Senhor. E nesse sentido eles são tremendamente contextuais para nós, porque nós estamos marchando rumo a Jerusalém celestial. E na nossa vida nós enfrentamos grandes desertos, nós enfrentamos momentos de seca, nós enfrentamos perigos de inimigos, assaltos e grandes montanhas que acabam muitas vezes com a nossa força, crises existenciais tremendas. Nós precisamos de cânticos que revigorem a nossa alma. Nós precisamos de textos bíblicos que fortaleçam a nossa fé. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, de mensagens que nos preparem para o dia em que nós nos encontraremos face a face com o nosso grande Rei, o nosso grande Redentor, Jesus Cristo. E os salmos de romagem são para nós, peregrinos, que estamos indo nos encontrar face a face com o nosso Senhor na glória. Então, com essa atitude de quem caminha pelo deserto dessa vida e enfrenta lutas, enfrenta provações, enfrenta privações, batalha forte contra todas as tentações, você como peregrino, escancare bem as janelas da tua mente e os portões do teu coração, porque neste primeiro salmo de romagem, nesta noite, o Senhor vai nos mostrar como enfrentar os conflitos da vida. Como enfrentar os conflitos da vida. E ao olhar para o texto, amados irmãos, o texto nos ensina inicialmente como enfrentar os conflitos da vida. Em primeiro lugar, o texto diz, entregue a Deus. Como enfrentar os conflitos da vida? Entregue a Deus. Leamos o versículo de número 1 e o de número 2. Assim diz o texto. Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Irmãos amados, nós olhamos o salmista contando para nós que ele está vivendo uma grande angústia, um aperto no peito, como se uma espada estivesse atravessada em seu coração. Ele está sofrendo muito. E ele diz, como peregrinos, o que nós precisamos fazer em dias de angústia? Ele diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor. Ele está matriculado na Universidade da Oração, e aí ele diz, e o Senhor me ouve, Ele me escuta. Nós aprendemos essa lição de manhã. Se você esteve no culto, você foi matriculado na Universidade da Oração. E você aprendeu em terceiro lugar na mensagem que a Universidade da Oração é a Universidade da Resposta. O salmista diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Deus responde às nossas orações. E é por isso então que Ele descortina um pouquinho diante dos nossos olhos qual é o problema que Ele está enfrentando. Ele diz no versículo 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Este santo servo de Deus está vivendo num mundo em crise, está vivendo num mundo perdido. E ele nos conta que estão falando mentiras a seu respeito. Ele nos diz mais, há uma língua enganadora. Há alguém investindo seu tempo e sua vida em difamar esse precioso servo do Senhor.
E é impressionante que ele recorre ao Senhor. E se você olhar bem para esse salmo, ele é um salmo de lamento, de muita luta, de muita dor. Mas ele cita o nome do Senhor 2 vezes nos 2 primeiros versículos, para mostrar que quando você tem o Senhor na vida, você vai enfrentar muitas lutas, mas Deus vai caminhar com você todos os dias da sua existência. É por isso que ele diz: na minha angústia clama ao Senhor. Se você que está me ouvindo nessa noite, meu irmão, está angustiado, clame ao Senhor. Ele te ouve, Ele ouve as tuas orações. E é por isso que o salmista diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Meu irmão, se você está sendo difamado, se você está sendo perseguido, se pessoas falam mal de você, se pessoas denigrem a sua imagem, não adianta nada você arrancar da espada e querer cortar a cabeça delas. Não adianta nada você querer tirar satisfação. Não adianta nada você dizer: vem para a briga, eu quero te mostrar quem é mais forte aqui. Não, leve essa situação à presença de Deus. Na sua angústia, clame ao Senhor. Diga ao Senhor que Ele te livre do lábio fraudulento, que Ele te livre da língua mentirosa, que Ele te proteja de qualquer calúnia, de qualquer difamação. Apresente diante de Deus. Deus tem todo o poder para resolver as suas orações, para responder aos problemas que você enfrenta. Então, em primeiro lugar, como enfrentar os conflitos da vida? Clame ao Senhor. Quando eu vejo o salmista clamando ao Senhor aqui, eu me lembro de outro salmo de lamento, que tem uma canção maravilhosa que eu estou com saudade de ouvir o coro geral da Igreja Presbiteriana Unida cantar. É o Salmo 142. Werner Geyer colocou música nesse salmo e ficou assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Irmãos, esses salmos maravilhosos de lamento nos dão a ideia que até quando sofre, o crente sofre na presença de Deus. Ele não precisa flertar com o diabo. Ele não precisa buscar alívio em conluio com o inferno. Ele não precisa que Satanás massageie o seu ego, ou que Satanás coloque, querido, vendas em suas feridas. Ele está sofrendo, ele está gemendo, mas ele serve ao Senhor. E na presença do Senhor, ele expõe o seu coração. Na presença do Senhor, ele demonstra a sua aflição. Como enfrentar os conflitos da vida entregue ao Senhor? Você tem entregue ao Senhor tudo que você tem enfrentado? Pastor, eu estou deprimido demais nessa pandemia. Você já disse ao Senhor? Pastor, tem uma espada atravessando a minha alma, a angústia é muito grande. Eu chego, estou com taquicardia, pastor. Você tem falado com o Senhor? Pastor, há dias nos quais eu fico transpirando. Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Transpire na presença do Senhor. Diga a Deus. Deus quer ouvir a sua dor, a sua angústia, o seu desabafo. Você é servo do Senhor, você é filho de Deus. Então, se você está sofrendo, dobre os seus joelhos, diga ao Senhor o que se passa com você. Ele é bondoso, Ele vai responder às suas orações, Ele vai cuidar de você. Ele deu Jesus em seu favor, Ele não vai te abandonar, ainda no momento do maior e terrível desespero da sua vida. Como enfrentar os conflitos da vida? Em primeiro lugar, entregue a Deus. Mas talvez você se pergunte nessa noite: pastor, como enfrentar os conflitos da vida? Em primeiro lugar, o nosso texto disse: entregue a Deus.
Mas em segundo lugar, o texto diz: confie na justiça. Como enfrentar os problemas da vida? Confie na justiça. Diz o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Ambos dizem assim: que te será dado ou te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Confie na justiça. O salmista está perguntando: qual vai ser a recompensa da língua enganadora? Qual vai ser a recompensa daquele que se entrega à deterioração da imagem do outro, à destruição da pessoa do seu irmão? Que te será dado, ó língua enganadora? O que vai ser acrescentado a essa língua fraudulenta, mentirosa, deterioradora, caluniadora? O salmista responde, amados irmãos, ele diz: setas agudas do valente. Ele então coloca diante de nós um grande arqueiro, com sua seta forte esticada no arco, e ela é tremenda, aguda, pontiaguda, e quando ela é lançada, ela vai direto no alvo e perfura, se necessário for, até o fundo do coração. A língua enganadora vai ser punida, ela vai receber setas agudas do valente. Mas mais do que isso, ele diz brasas vivas de zimbro. Zimbro é um tipo de árvore chamada giesta ou retama, que tem um alto poder flamejante. Então, quando flechas eram feitas de zimbro, elas eram acendidas no fogo, e mesmo que o arqueiro fosse muito forte, esticasse a flecha, ainda que ela voasse em alta velocidade com a força do vento, o fogo não se apagava, por causa do poder de inflamar que aquela madeira tinha. Então, aqui o salmista está dizendo que a língua fraudulenta, que a língua mentirosa vai ser traspassada por setas agudas do valente, que ela vai ser ferida por flechas que queimam e não param de arder. A consequência da língua difamadora é o sofrimento neste mundo, e se essa pessoa não se arrepende e não se volta a Cristo, ela vai queimar nas brasas vivas do próprio inferno. Então, meu querido amigo e irmão, aqui o salmista está dizendo que ele não sai para brigar com a língua difamadora, ele não sai para resolver os seus problemas debaixo da pancada, ele simplesmente confia na justiça de Deus. Ele sabe que há um Deus, ele sabe que esse Deus é justo juiz, e porque ele então entregou os seus problemas e as suas lutas na mão de Deus, ele não precisa se desesperar. Deus é justo e compassivo, mas Deus é juiz. Na hora certa, Ele vai punir aqueles que não são dele. Isso aqui, amado irmão, é muito forte, porque quando você confia no Senhor, você sabe que a justiça chegará. Se uma pessoa se diz cristã e está dando vazão a que tem uma língua difamadora, a que tem uma boca mentirosa, está denegrindo a imagem de uma pessoa, a aplicação deste texto é o seguinte: Deus vai disciplinar seu filho. E a seta aguda e a brasa viva vai trazer dor para aquele filho, para que ele se arrependa, para que ele se volte para a presença do Senhor, e para que a sua língua não seja instrumento de maldição, de destruição, mas que seja um instrumento de bênção. Mas no caso daquele que é ímpio, que não se arrepende e que escolhe viver longe do Senhor, a seta aguda penetrará a alma de quem usa a língua mentirosa, e o zimbro flamejante irá destruí-lo, e ele será penalizado eternamente pela ira de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, confie que o Senhor fará justiça a você. É por isso que Paulo diz em Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. E o Senhor disse: minha é a vingança, eu sou o Senhor. Você não tem que arrancar da espada e sair cortando a orelha de todos aqueles que se levantam contra você.
mas entregue nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque só Deus conhece as motivações do coração, você não conhece. E só Deus é capaz de julgar retamente e entender quais são as motivações e como alguém precisa ser de fato tratado. Se é um cristão, servo de Deus vai ser disciplinado, vai ser quebrantado, vai ser humilhado para que seja restaurado. Esse é o nosso desejo, louvado seja Deus. Mas se não é um cristão, terrível será a sua pena. Triste vai ser a sua angústia. E mesmo que afligidos pela difamação e pela calúnia, o nosso coração dói por saber quais penas eternas esperam aqueles que de fato não fazem caso de nosso Senhor. Confie na justiça. De manhã, irmãos, quando comecei a expor, de manhã nós estamos com uma nova série de mensagens no culto principal da nossa igreja. Você está desafiado a estar conosco às 11 horas, sempre no YouTube. Mas, querido amigo e irmão, eu estou expondo uma série de mensagens sobre com Cristo na escola da oração. E eu preguei sobre a universidade da oração. E o texto diz que Deus responde. Jesus conta a parábola de uma viúva e de um juiz iníquo. Aquela viúva não tinha quem a defendesse, o juiz da cidade dela era um homem iníquo, e ela precisava que a sua causa fosse julgada, e ele nem se preocupava com isso, mas ela começou a insistir com ele: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E de manhã eu até fiz uma paráfrase e caricaturizei o texto, amado irmão, imaginando aquela mulher na porta do tribunal onde o juiz julgava. Ela: seu juiz, julga a minha causa. Depois ele sai de casa: juiz, julga a minha causa. Depois ele vai para um pub daquela região, ela: juiz, julga a minha causa. Ele vai fazer uma caminhada com a esposa: juiz, julga a minha causa. E aquele juiz diz: eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas essa mulher é tão chata que eu vou julgar a causa dela. Ela está me enchendo tanta paciência que eu não aguento mais. E aí Jesus diz assim: considerai no que diz o juiz iníquo. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus vai fazer justiça, Ele é bom. Se você está sendo difamado e atacado, preste atenção: você que creu em Jesus, você é escolhido do Senhor. O Senhor está vendo a sua luta, a sua angústia e a sua dor. Ele diz que depressa vai fazer justiça, ainda que os seus olhos pareça que está demorando. Coloque essa situação na mão de Deus. Abra mão da vingança, abra mão de ficar regurgitando a sua própria ira. Também abra mão da lamentação, de ficar lambendo as suas próprias feridas, de entrar num complexo de vitimização existencial e considerar o pobrezinho dos pobrezinhos o maior pobrezinho dessa terra. Porque se você entrar nessa via, meu querido amigo e irmão, quem vai ser disciplinado é você. Porque você vai parar de olhar para a bondade de Deus e vai começar a dizer: ó vida, ó tristeza, ó azar. Pare com isso em nome de Jesus. Deus fará justiça a você. Ele está ouvindo as suas orações. Confie no Senhor. Há 2 versículos em Gálatas 6, irmãos, que me deixam impactado. E todas as vezes que eu os leio, eu tremo. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, ou seja, destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se engane, Deus está vendo tudo que você faz. Deus está vendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes e as suas motivações. Ninguém engana Deus. Não zombe de Deus. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que nós plantemos bênçãos, para que colhamos bênçãos maiores ainda, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Confie na justiça. Confie na justiça de Deus. Deus é justo juiz. Ele vai te defender. Como enfrentar os conflitos da vida? Em primeiro lugar, entregue a Deus. Em segundo lugar, confie na justiça.
Só isso, reverendo? Não. Como enfrentar os conflitos da vida? Em primeiro lugar, entregue tudo a Deus. Em segundo lugar, confie na justiça de Deus. Como enfrentar os conflitos da vida? Em último lugar, reconheça que você é peregrino. Reconheça que você é peregrino. Irmãos, e talvez para nós que, muitas pessoas que nascem numa mesma cidade, vivem naquela cidade a vida inteira, elas têm dificuldade de entender este contexto, esse conceito de peregrino. A palavra peregrino significa forasteiro, significa estrangeiro, alguém que não pertence totalmente àquele lugar. E aqui então, o salmista se apresenta a mim e a você, nos versículos 5 a 7, como peregrino. Vamos ler? Ele diz assim: ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista diz que ele é peregrino. Irmão, quando você é tirado da sua casa, você entende bem o que é isso. Nós que já tivemos a oportunidade de morar alguns anos fora do Brasil, entendemos ainda mais o que é isso. Quando você é líder num contexto estrangeiro, ou fora do seu país, do seu lugar comum, não vai faltar aquele que vai te dizer: você não é daqui. Nesse país, nós fazemos as coisas desse jeito. Jonathan, você que vai ser missionário, pode se preparar. Eu ouvi isso milhares de vezes. Que bueno, reverendo, usted tiene buenas ideas, pero usted no es de acá. Acá las cosas tienen su maneira. Você é estrangeiro e quando você exige um pouco mais, você já é excluído num primeiro momento. Você não é daqui. Isso é ser peregrino. Há uma música do pastor Gerson Borges que eu gosto muito, ele diz: somos estrangeiros, nossa casa não é aqui, este mundo não é nosso país, somos forasteiros, somos viajantes, nossa pátria é bem mais feliz. Esse é o conceito que o salmista nos apresenta. Ele está lamentando, ele diz: ai de mim. Não está fácil, ele diz: eu sou peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Se você conhece um pouquinho de geografia bíblica, fique atento comigo. Você fala Meseque e Quedar é a mesma região? Não. Meseque é uma tribo descendente dos filhos de Jafé. E Meseque, amados irmãos, estava mais de 1000 quilômetros ao norte de Israel. Meseque fica na Armênia, na divisão da Armênia com a Turquia, ao sul da Rússia. E aí então ele fala de Quedar. Quedar é em direção à Arábia, talvez mais uns 1000 quilômetros também em direção à Arábia. Então, como alguém pode ser peregrino em Meseque e Quedar ao mesmo tempo? É impossível. Mas o que o salmista está dizendo, amado irmão, é que aquele que serve a Deus está longe da sua pátria celestial, e no caso estava longe de Israel, ele sofria imensamente, quer morasse em Meseque, quer morasse em Quedar, ele era um estrangeiro, ele era um peregrino, ele morava em um lugar onde os princípios da palavra de Deus não eram obedecidos. E nesse sentido aqui, amados irmãos, todos nós somos peregrinos em Meseque, e nós habitamos em Quedar. Nós estamos sofrendo porque nós moramos em lugares onde as pessoas não fazem caso da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus e as que são mais educadas falam assim: que bom que você pensa desse jeito,
Que bom que isso fez diferença para você. Que bom que essa fé mudou a sua vida. Mas as mais truculentas afrontam o nosso Deus, afrontam a nossa fé, afrontam o evangelho que nós cremos e querem se levantar contra os valores da palavra de Deus. Nós somos peregrinos em Meseque, nós somos peregrinos em Quedar. O Salmo 120 começa com o peregrino que está mais distante de Jerusalém. Aquele que mora no lugar mais inóspito, aquele que vai ter que percorrer o maior caminho para adorar a Deus. Ah, querido amigo e irmão, peregrino é alguém que é estrangeiro, é alguém que vive numa terra que não aceita os seus valores, e o peregrino do reino de Deus é alguém que vive num mundo que rejeita Deus, que se levanta contra o evangelho e que persegue aqueles que assumem os valores da palavra de Deus. Reconheça então que mesmo tendo nascido na mesma cidade e tendo morado nela a vida inteira, se você crê em Jesus, você é peregrino. Você habita em Meseque, você mora em Quedar, você mora em lugares em que a palavra de Deus não é honrada, em que a palavra de Deus não é respeitada. Cada um quer fazer o que se lhe dá na cabeça. E todos estão dizendo que você não tem direito de dizer nada a ninguém. Que você é louco quando chama alguém a se arrepender, ou quando você critica valores contrários à palavra de Deus. Você vive uma esquizofrenia existencial se você atua assim. E você é considerado como estranho, e você é atacado, e você é excluído. Ainda que você tenha nascido nessa cidade e morado nela a vida inteira, se você abraçou os valores do reino de Deus, preste atenção, você está neste mundo para fazer a diferença, mas você agora pertence a uma pátria celestial. Você tem um relacionamento vivo com Jesus. Você é peregrino onde está. Você é estrangeiro nesse mundo, e por isso esse mundo não te ama, esse mundo não é apaixonado por você, e por isso ele não joga flores quando você chega, ele não aplaude você por causa dos seus valores, porque você é um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus. E aí então, o salmista, mostrando-se peregrino, vai nos mostrar a realidade que ele enfrenta e que nós enfrentamos neste mundo. Ele diz assim: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Você não se sente assim? Talvez você trabalhe numa empresa que se diga inclusiva, e você como cristão diz: eu creio que a Bíblia ensina que o casamento é entre homem e mulher. Só você falar isso, a guerra já começou. Talvez você trabalhe no escritório em que as pessoas fiquem abraçando ideologias humanas, que tratam da independência do homem, que querem confundir a cabeça, que querem destruir os principais valores da sociedade, a família, o Estado e a fé no Senhor. E você está aí vivendo nesse meio, você abre a boca e prega o evangelho, e quando você fala de Jesus, começou a briga, começou a guerra. É isso que o salmista diz assim: já tem tempo demais que eu estou trabalhando no meio de gente que só quer confusão. Estou cansado disso, Deus. Ele tem irmãos, esse choque, esse salmo para o salmista, e para mim e para você, ele é um choque de realidade. Ele mostra o que é a vida para o salmista, e ele mostra que o que você está vivendo hoje, no seu lugar de trabalho, não é estranho. A Bíblia já falava sobre isso, já faz tempo demais que você mora no meio de gente que quer confusão. E aí o salmista conta o testemunho dele, e ele talvez está contando a sua história. Ele diz: eu sou pela paz. Você quer que as pessoas tenham paz com Deus? Como é que as pessoas podem ter paz com Deus? Como é que elas podem deixar de ser inimigas de Deus? É quando elas se arrependem da vida errada que tem levado e creem no mediador que Deus providenciou. A partir desse momento, elas deixam de ser criminosas diante de Deus. Quando creem em Jesus, são declaradas justas no tribunal dele e recebem a sua justiça. As pessoas que eram inimigas de Deus, que estavam contra Deus, se tornam amigas, são reconciliadas. Essa é a doutrina da reconciliação. E aquele que era um proscrito diante de Deus se torna filho. Deus o adota e o traz para o seu braço, para o seu peito. Você sabe que para que essas pessoas tenham paz, elas precisam verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e receber Cristo em seu coração. E você é essa pessoa do versículo 7 que: eu sou pela paz.
E você abre a boca para falar, para que essas pessoas tenham paz. E quando você abre a boca para falar com elas, para dar-lhes a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O texto diz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Quando você começa a falar, lá vem você com religião. Lá vem você coagindo seus colegas. Vou lhe dar um último aviso. Na próxima você vai ser demitido. Você só quer dar a paz. Mas quando você demonstra que é pela paz, as pessoas querem calar a paz com o conflito, com a guerra. Irmãos, é impressionante perceber como nessa pandemia os conflitos se levantaram. Nós vimos entre autoridades políticas de todos os âmbitos do nosso país, do âmbito municipal, estadual, federal. No meio da pandemia, quando as pessoas deveriam se unir, houve conflito. Mas é triste, amados irmãos, perceber que às vezes até no meio do próprio povo de Deus, quando é necessário o quebrantamento, a unidade, o povo de Deus não se entende. Isso mostra que nós não chegamos em casa ainda. Eu gosto muito daquele hino que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Foi escrito por um missionário americano que estava fora de casa. E ele dizia, a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. É esse sentimento que você, amado amigo e irmão, está fora, longe de casa. Você vai para o trabalho e você vai continuar enfrentando pessoas que odeiam a paz. Você vai continuar a ser criticado. Você vai continuar a ser desprezado. E dependendo de quem seja seu chefe, se houver duas pessoas para receber uma promoção, e o seu chefe é um homem ímpio, e você tem a mesma capacidade que o outro, e talvez até uma expertise maior, mas se você tem Cristo no seu coração, Ele coloca o outro e não coloca você. E você tem que saber que você é peregrino, você ainda não chegou em casa. Sabe qual é o grande problema dos cristãos dos dias de hoje, meus irmãos? É que eles querem fazer deste mundo o céu. Nós insistimos, amados irmãos, em acreditar no nosso íntimo que nós vivemos no meio de uma humanidade boa. E que nós vivemos num mundo perfeitamente bom. Não é assim. A criação ainda é maravilhosa, claro que é, porque ela revela a identidade daquele que o criou. Mas se você ler Romanos, ela está afetada pela queda, ela está amaldiçoada. Por isso que você vê terremotos, por isso que você vê maremotos, por isso que você vê furacões, por isso que você vê gafanhotos invadindo um país, porque a terra está debaixo de maldição. Ela é bela porque o seu Criador é o mais belo que existe, mas ela ainda não é aquilo que ela será. Ela será o lugar mais glorioso do mundo. E ela sendo assim, você quer turistear, e é uma bênção se pode fazê-lo. Imagine quando você for turista, quando ela for restaurada. Meu Deus, vai ser maravilhosa essa terra. Glória ao Senhor. Nós vamos conhecer tudo dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, não caia na ilusão e na mentira do diabo, que vem usando filósofos iluministas, intelectuais e muitos outros para dizer que o homem é bom, que esse mundo é bom, está na cara de todos. Guerras, maldições, traições, mentiras revelam que nós vivemos no meio de uma humanidade pecadora e que as coisas do lado de cá do céu não serão fáceis. Você é peregrino em Meseque, habita em Quedar, vive no meio de gente que odeia a paz. E quando você abre a boca para falar de paz, da salvação, eles vão avançar em cima de você. Mas isso é para que você entenda que você ainda não chegou em casa. Muitas vezes nós somos abençoados demais por Deus nesta vida, irmãos. Deus nos dá uma bela família, nos dá um bom lugar para morar. Nós temos um lugar onde adorar. E nós achamos que já chegamos no nosso porto seguro. Não.
É por isso que você passa por sofrimentos e tantas lutas, para que você entenda que você ainda não chegou em casa. Você é peregrino. Você entrará num lugar de ruas de ouro. Você estará num lugar onde haverá canto, louvor e gratidão. Você estará naquele lugar do qual Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas. Naquele lugar onde a morte já não existirá. Naquele lugar onde não haverá mais luto. Nós temos perdido pessoas. Essa semana morreu uma irmã, membro desta igreja. Essa semana morreu a irmã de 2 irmãs queridas de nossa igreja. Este próprio pastor que se dirige a você neste ano, perdeu seu próprio pai e um tio, e tem visto ovelhas do rebanho falecendo. Esse mundo é sofrido, mas nós iremos para um lugar onde não haverá morte, louvado seja Deus, onde não haverá luto, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde todas essas coisas velhas e sofrimentos deste mundo terão passado. E eu e você não podemos cair na ilusão de que este mundo é o céu e de que nós chegamos em casa, nós estaremos naquele lugar maravilhoso de ruas de ouro, nós estaremos naquele lugar onde a glória do Senhor resplandecerá. Nós poderemos de novo ver familiares que creram no Senhor e os abraçaremos ali. Nós veremos Abraão, Enoque, Moisés, que lá já estão. Você conversará com Paulo, com Pedro, com Tiago e com João. Mas nada será como ver a Jesus Cristo. Você verá o Senhor glorioso. Você estará diante dele. Você o verá face a face. Verá seus olhos de chamas de fogo. Verá seus pés que brilham como bronze polido. E se eu puder naquele dia ter a oportunidade de me ajoelhar e beijar os pés do meu Senhor, eu direi a Ele que o amo por causa do seu grande amor por mim, que eu o amo eternamente, porque Ele me amou eternamente antes que eu o amasse. Eu só o amo porque Ele me amou primeiro. E eu quero passar a eternidade na presença dEle. Como diz o cântico de vencedores: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Você ainda não chegou em casa. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Face a face, você verá Jesus. Você estará com Ele na glória. Ainda que você sofra, que não se desespere. O fim ainda não chegou. Você é mais do que vencedor por meio daquele que amou você. Você ainda não chegou em casa, portanto, levante-se. Viva como peregrino, honre a Deus, seja fiel ao Senhor, continue falando pela paz mesmo que te apedrejem, continue sendo fiel a Deus, mantendo suas posições, orando por aqueles que te perseguem, sendo uma bênção neste mundo e apresentando a vida deles diante de Deus. E você pode fazer isso, sabe por quê? Porque o maior dos peregrinos deste mundo foi o próprio Criador deste mundo, o nosso grande Rei Jesus, que quando esteve entre nós apresentou o seu clamor com grandes lágrimas na presença de Deus e confiou no seu reto juiz. Ele não se vingou naquele momento daqueles que o perseguiram, mas deu sua vida na cruz e pagou os nossos pecados. E Ele pagou e morreu por você porque Ele sabia o que Ele faria por você. Ele te daria a salvação, Ele te daria a possibilidade de ser glorioso como Ele é, Ele te daria a bênção de estar toda a eternidade
eternidade com Ele. Então ele viveu peregrino aqui, mas quando daqui partiu, sentou-se à destra de Deus Pai, foi coroado como Rei Todo-Poderoso e tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Se você, meu querido irmão, quer vencer os conflitos da vida, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus, que venceu a peregrinação desta terra, morreu por você, ressuscitou e vivo está. E só Ele pode te dar a vida eterna e o perdão de pecados. Creia em Jesus e assim você será vitorioso e cheio da presença de Deus em todos os conflitos da vida. Como enfrentar, pastor? Os conflitos da vida, entregue a Deus. Confie na justiça, reconheça que você é peregrino. Há um lar maravilhoso esperando por você. Que Deus te fortaleça, que Deus te ensine a orar, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória sobre todos os conflitos desta vida, em nome de Cristo Jesus. Amém.